Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, que eu sempre quis me conectar com a minha centelha, né? E eu achava que tinha que ser do jeito que eu queria, do jeito que eu estava imaginando que iria ser, né? Mas aí eu fui meditar, apareceu para mim uma música que é para ativar a glândula pineal e no YouTube, né? E eu coloquei aquela música e eu já estava no desafio que eu tinha me proposto a fazer para me conectar com a minha centelha. O que é esse desafio? É ficar 30 dias sem reclamar, 30 dias sem julgar o outro e meditar. Eu estava meditando 15 minutos todos os dias, né? De manhã e de noite, e às vezes à tarde quando dava tempo. Aí eu acordava de manhã, fazia uma reprogramação mental, fazia a minha visualização do meu sonho e meditava e depois lia, né? Um livro que eu estava lendo era A Cura Quântica. E daí eu já li todo aquele e aí nunca acontecia e eu estava ansiosa, que eu queria que acontecesse, né? Uma coisa extraordinária, assim. E eu não me dava conta que eu já tinha muito tempo, assim, muitos sinais, né, de que a minha centelha estava sempre comigo, sempre me ajudando. Ela deve estar, assim, meio furiosa. Não, porque ela não fica, né? Mas ela deve ter ficado muito triste comigo, assim, de eu não valorizar a maneira como ela me ajudava, né? E eu não valorizar o tanto que era. Porque eu sempre dizia que meu anjo da guarda que fazia tudo por mim, né? Entregava tudo nas mãos dele. Quando eu saía de casa, assim, eu sabia que eu estava protegida pelo meu anjo da guarda, né? E claro que é a mesma coisa, assim, a gente tem um monte de espírito, quando a gente reencarna, a gente tem um protetor, né? Que é o nosso anjo da guarda mesmo. Mas a nossa centelha, o nosso eu maior, ele conhece muitas coisas, teve muitas vidas, né? Então ele tem capacidade de nos guiar também, né? De nos auxiliar nessa jornada, assim, né? Vivenciar as coisas com a gente e assim, ó, não é que são duas pessoas, né? A tua centelha é tu mesmo, só que o ego tomou conta da centelha. O ego é tipo uma dupla personalidade, né? A gente tem o ego que, através do ego, a gente se afastou de Deus e começou a fazer as coisas erradas, né? Acreditar que a gente é o corpo, só isso. Acreditar que existe a dor, existe a doença, existe o mal. E isso não existe, isso é só na nossa mente, é só a gente que imagina isso e a gente cria, né? Porque tudo que a gente imagina, a gente cria. Então, só basta a gente perceber e mudar o nosso olhar, que aí as coisas tudo mudam. Por isso que quando a gente muda, tudo muda. E eu não estava tendo a percepção, assim, para entender quem era a minha centelha e como ela me ajudava, né? Tava confundindo tudo. Mas aí na meditação, quando eu disse assim, ó, tá, agora não me importa mais. Eu disse, não quero mais saber, não vou forçar a barra, né? Vou deixar que se tiver que acontecer, vai acontecer, se não acontecer, tá tudo bem. E aí eu comecei
Eu tenho que falar isso, porque eu acho que isso tem muito a ver, tá. Eu já tinha feito mentoria, eu fiz curso de coach, mas eu não queria trabalhar com isso, eu só queria ter o canal no YouTube, né. E não queria trabalhar com coach, assim. Mas depois que eu fui me dar conta que eu sempre gostei de dar conselhos e de conversar com as pessoas, e eu queria teve uma época que eu quis ser psicóloga, só que depois a psicologia não acredita na reencarnação, e daí eu não quis por causa disso, né. Aí eu disse assim: "Eu vou atender", porque eu sentia muita dor de cabeça, e aí a minha mãe me mandou um vídeo e dizia no vídeo que a dor de cabeça é porque a gente vai acumulando muito conhecimento e fica muito no racional e não põe em ação naquilo, né. E aí eu comecei a atender pessoas como coach. E quando eu comecei a atender essas pessoas e elas começaram a ter resultados, eu fiquei tão feliz, que isso parece que abriu as portas, assim, para minha conexão com a minha centelha. E essa felicidade, essa alegria que eu tava, né. E eu esqueci um pouco da centelha, mas eu meditava sempre, né. Aí na meditação eu achei essa música que eu estava falando e comecei a sentir a minha centelha, sentir que eu não era só esse corpo, eu comecei a sentir minha energia, comecei a sentir aquela sensação maravilhosa, assim, eh, da minha energia rodando nas minhas mãos, assim, era uma coisa que não dá para explicar, assim, de tão bom. E quanto mais eu agradecia por estar sentindo aquilo, mais aumentava, sabe, ficava mais sensível. Eu comecei a chorar, assim, escorria as lágrimas e cada vez aumentava a sensação, era muito bom, assim, sabe, aquela sensação. Porque quando eu meditava antes, eu sentia um certo desconforto nas costas, porque eu sento na postura de diamante no chão, né. E aí eu sentia aquele certo desconforto, assim. E quando eu comecei a sentir essa sensação, adormeceu, parece que adormeceu o meu corpo, eu não sentia mais as dores, né. E ficou uma maravilha, assim, ficou muito bom, aquela sensação era muito gostosa, e eu agradeci, eu dizia: muito obrigada, né, e quanto mais eu agradecia, mais aquela energia girava nas minhas mãos, assim. E aí eu pensei que isso era só o começo, eu sempre querendo mais, né, exigente, sempre querendo mais. Só que aí eu começou a vir mais resultados, assim, né. Uma amiga me convidou para fazer uma live, que fazia tempo que eu não via ela, me convidou para fazer uma live justo pela gratidão, né, e eu me conectei através da gratidão. É a gratidão que faz tudo na vida da gente, na realidade, né, a gratidão verdadeira, aquela gratidão que é o sentimento. E e aí ela me convidou para fazer a live, e eu fui falar com um amigo meu que também é coach, eu disse assim: "Ai, mas eu tenho um monte de dúvida". E ele disse assim: "É, vai com certeza, com confiança". E eu disse: "Mas eu tenho um monte de dúvida". E aí eu fui falar para o meu marido qual era a dúvida que eu tinha, né. Meu marido nem acredita nessas coisas, mas eu fui falar para ele, qual era a dúvida que eu tinha. E daí quando eu expliquei, assim, que eu escrevi para ele, eu digo: "A minha dúvida é essa aqui, eu só não sei se isso é assim ou é assado". E quando eu terminei de dizer, a resposta veio na minha cabeça. E terminou a dúvida. E eu disse: "Meu Deus, isso que é a conexão com a centelha", entende? A gente pergunta e a resposta vem através da intuição, não é uma coisa que tu vai ouvir uma voz dizendo, porque tu mesmo, né, como é que tu vai ouvir, assim, a tua a tua própria voz, né? Pode ouvir como se fosse um pensamento, mas é a resposta. E sempre assim, quando eu perguntava alguma coisa que eu tinha dúvida, acontecia.
de eu achar um vídeo que explicava aquilo ali, e é ela que põe pra gente, entende? É ela que traz essas coisas pra gente. Então a gente tem que ter a percepção, ser capaz de identificar o quanto a nossa centelha se comunica com a gente, é ela que traz tudo pra gente. Só que a gente não está aberto para isso, é só isso, a gente tem que se abrir, a gente tem que se amar, porque ela escolheu esse corpo pra gente, então a gente tem que amar esse corpo. E eu comecei a me amar, aí eu comecei a aceitar todo, sabe? E aí quando eu aceitei, as coisas vieram assim pra mim, e agora não para mais de acontecer coisas maravilhosas uma atrás da outra. Por quê? Porque eu tô percebendo, eu comecei a ler um livro, um curso em milagres, que eu vou falar muito desse livro aqui ainda, e esse livro diz tudo isso, que eu só tenho que compartilhar as coisas que acontecem, eu só tenho que compartilhar que Deus é amor, que a gente tem que olhar para os nossos semelhantes, os nossos irmãos, todas as pessoas com amor, com o olhar de Deus. E qual é o olhar de Deus? É o olhar de amor, de pai para filho, né? E esse olhar é porque Deus, eu vou fazer uma analogia que me veio assim também, que pode ter sido a minha centelha, eu acho, né? Tenho quase certeza. Que seria assim, ó. Deus é um quebra-cabeça, sabe aqueles quebra-cabeças que tem um monte de pecinha bem pequenininha, que são milhares de peças? Pois é, Deus é aquele quebra-cabeça com bilhões de peças. E cada um de nós, cada coisa na natureza é uma pecinha. E então, nós somos deuses. É isso que diz no livro. Que nós somos deuses, que nós criamos a nossa realidade, mas a gente cria aquilo que a gente acredita. Então, se uma pessoa te disse que existe demônio e tu acreditou, tu vai enxergar demônio. Mas se uma pessoa te disse que só existe amor, aí tu acreditou, aí tu só vai ter amor na tua vida. Então, é a gente que cria a nossa realidade. Por isso que a gente tem que mudar a nossa percepção. Mudando a nossa percepção, a nossa vida toda muda, toda. Vamos olhar para tudo com esse olhar de Deus, olhar do amor, que não existe o mal, só existe amor. O que é o mal? É a mesma coisa que tu entrar numa peça que está escuro e quando tu acende a luz, terminou a escuridão. É isso que a gente tem que fazer. Existe o medo porque não tem amor ali. Se tiver amor, não vai ter medo, tá? Então, eu convido vocês a olhar as coisas com o olhar de Deus, que é um olhar de Pai, de amor infinito, que daí tudo vai mudar na sua vida. Mude a sua percepção, que tudo muda. Eu digo isso porque aconteceu comigo e eu não acreditava que fosse tão bom, tão maravilhoso, tá? Eu vou deixar essa mensagem para vocês, para a gente olhar a vida com o olhar de Deus. Um grande beijo no coração de todos, eu amo muito vocês. Até o próximo.